Boa Tão noite. legal estar aqui com você. Que legal. Que prazer que eu tenho. Olha, de antemão, assim, muito obrigado de coração. Muito obrigado por vocês disponibilizarem esse tempo de vocês. Sempre digo, é um tempo à noite, que normalmente a gente está com a família, está descansando, ou está colocando em dia algumas coisas, mas eu reconheço a importância desse tempo e vocês aceitaram de prontidão o convite. Muito obrigado, prazer enorme receber vocês, que eu reforço e não é da boca para fora, todos sabem disso, isso é consolidado. Vocês são duas das maiores especialistas em ATM, em dor orofacial, em DTM que nós temos no país. Tá? Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Itana. Imagina, é uma honra para a gente estar aqui. É muito bom mostrar, assim, estar junto, né, no nosso projeto Biasoto Spinato e estar fazendo uma live com você, que você sabe que é um amigo querido. Eu posso Obrigado. dizer o mesmo. Já admirava aí o trabalho e estou me sentindo lisonjeada de estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelo Obrigado. convite. E dizer, Valeu, né, obrigado. que, na verdade, Você não você foi sabe disso, hein, D'Angelo? Você não Ele não sabe. sabe. É um segredo que a Itana vai contar, hein? Vixe, vamos lá. Pode Não, mandar, não tem problema, preste manda. atenção, D'Angelo. Você não sabe, mas você é, vamos dizer assim, o responsável praticamente. Não vou dizer o responsável, mas é quase que o Deu um responsável pela essa. empurrãozinho, né, Itana? Deu um empurrão aqui para essa união, para esse projeto Biasoto Spinato acontecer. Então a Jura? gente fica muito feliz Muito de poder estar feliz. aqui. Porque, na verdade, o projeto, né, Biasoto Spinato, ele começou na escrita do capítulo. Então, Olha quando só. a Dani recebeu a proposta, né, para escrever o capítulo e tinha a parte de cirurgia, ela entrou em contato comigo. E ao escrever esse capítulo, a gente foi se aproximando mais, que a gente já se conhecia, mas se tornou uma conversa mais frequente. E aí a gente acabou tendo então a ideia desse projeto maravilhoso que já está aí, né, com 6, indo para a 7ª turma daqui a pouco. Então, De sucesso, tá fazendo muito sucesso. Pô, fico feliz, que bom. Bom pois é, saber, quase Oi, que um bom Tana, padrinho saber. aí, a né? gente pode falar que ele é o nosso padrinho, O né? padrinho, Aí, exatamente. que honra, que honra. Muito obrigado, bom saber. Que legal essa história. A gente ainda vai conversar sobre isso. Legal, muito bom. Quero saber mais detalhes ainda. Muito obrigado. Bom, doutora Daniela Biasotto, ela é fisioterapeuta, mestre e doutora em Biologia e Patologia Bucodental pela Unicamp, é professora e pesquisadora do programa em Ciências da Reabilitação da Uninove. Eu diria que é um dos grandes nomes que consegue navegar bem, que não é fácil, consegue navegar bem entre a pesquisa clínica e a prática clínica. Isso não é fácil, não é só tempo, é ter realmente tempo, mas saber organizar o seu tempo e tem que ter muita competência. Fato, tem que ter. É autora do livro Abordagem Interdisciplinar nas DTMs, que eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu não trouxe e não está aqui na minha mão, mas eu tenho ele aqui. Saiba disso, eu tenho ele. Doutor Itana Spinato. Ela é fisioterapeuta, é doutoranda em ciências morfofuncionais, é mestre em educação e saúde, coordenadora do projeto de fisioterapia buco-maxilofacial do Centro Universitário Estácio do Ceará. Duas grandes especialistas se juntaram, uniram forças, como eu acho que nós temos que fazer. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Essa união, eu não preciso nem dizer assim, pô, vai fazer, já é um sucesso. Estão indo, como disseram, para a 7ª turma. Eu recomendo sempre que frequentem os cursos de vocês, que frequentem frequentem o que vocês oferecerem. Eu tenho certeza que é sempre de alta qualidade. Obrigada, Bom, D'Angelo. Obrigado imagina. mesmo. Família tá bem? Das duas, tudo em paz aí? Graças a Deus. Graças a Deus. As minhas estão aqui, já coloquei em ordem. Uma está estudando, a outra está
fazendo tarefa e a outra tá vendo vídeo. Pensa! Eu Pois não é, a sei gente como você dá sempre, conta. a gente sempre fala, ela lá no friozinho e eu aqui no calorzinho, ó a discrepância. Ó, tô com. Ó, que tá frio, hein? Então, já a gente aqui, né, às vezes um camarãozinho, né, uma cervejinha gelada, coisas Olha o que que ela faz praia, comigo, né, no final de D'Angelo. semana. Tá vendo? Mas é a verdade. É verdade. Eu não tenho nem como defender. É verdade. É verdade. Vai falar do Rio de Janeiro e do Ceará. E eu tô em desvantagem, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. É Sim, fato. É é. fato. Você elencaria também uma série de vantagens. É fato. É assim para tudo. Bom, nosso assunto de hoje: exercícios fisioterapêuticos após cirurgia ortognática. Eu peço que vocês fiquem à vontade para todo tipo de pergunta que eu fizer aqui, vocês abordarem para o iniciante, uma abordagem para o iniciante, tá? É uma característica, eu diria, das lives que eu tenho trazido aqui, dos colegas que eu tenho trazido, eu tenho sinalizado isso, para que a gente possa navegar e contemplar todo o público que tem aqui, tanto graduandos quanto profissionais absolutamente experientes com 2 dezenas de décadas de experiência. Parece aqui todo tipo de profissional, tá? E eu acho que vale a pena a gente ter a atenção, vocês têm a veia de professoras, né? Vale a pena a gente ter a atenção, dar atenção a esse iniciante. É fundamental. Quem é que não precisa de ajuda, desse cuidado? Então vocês podem ficar à vontade de conduzir de uma forma que contemple, que explique realmente com cuidado para esse colega também, tá? Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu já vou fazer aqui é exatamente para a gente entender do que se trata o assunto. O que é uma cirurgia ortognática e aí, na sequência, que situações que essa cirurgia ela está indicada? E vocês podem ficar à vontade de, assim, quando uma vai falar primeiro, à A gente vontade, se vocês mistura, decidem. D'Angelo. Você não tem noção. Vai lá, Itana. Bom, então vou começar aqui. Bom, pessoal, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que tem como principal característica a organização da estrutura esquelética da face, tá? Então, ela nasceu de uma necessidade funcional. Só que com o passar do tempo, né, a modernização aí dos procedimentos, ela teve um apelo estético também muito grande, porque a gente sabe que a imagem, principalmente a imagem da face, ela está relacionada à qualidade de vida, à socialização do indivíduo e a busca por essa harmonia facial, ela já vem desde a ortodontia e em alguns casos, onde a discrepância óssea ela é exacerbada, às vezes a ortodontia ela não é o suficiente para normalizar essas estruturas. Então, é necessário uma cirurgia corretora, onde você vai movimentar as bases ósseas, né, de maxila, mandíbula, no sentido de reorganizar esse esqueleto facial. A cirurgia ortognática, ela é indicada para várias situações. Por exemplo, aquela pessoa que tem um sorriso gengival, né? Que ela dá aquele sorriso e ela mostra muito, ela expõe muito a maxila. Então, mesmo que ela faça uma ortodontia, às vezes aquele excesso de maxila, excesso vertical, ela não é o suficiente para deixá-la com o rosto harmonizado. Então, a cirurgia ortognática, ela vem para suprir essas necessidades. Então, o cirurgião vai cortar a região de maxila, vai impactar e a pessoa vai ter então um sorriso harmonioso. Outras situações, o paciente que a gente chama classe 2 ou classe 3, né? Classe 2, aquele que tem um queixinho muito para trás, né? Que ele tem um queixinho micrognatismo. Ou, por exemplo, um paciente classe 3, que ele tem aquela protrusão exacerbada, né, do mento. Então,
essas situações, o cirurgião ele vai programar e vai reorganizar de forma que esses dentes eles vão se encaixar muito bem. Tô vendo a Mariane aí, um beijo para ela. E também situações como, por exemplo, né, uma laterognatia, onde você tem uma mordida cruzada, porque, por exemplo, um paciente teve um crescimento atípico da estrutura condilar. Então, toda essa arcada se deslocou. Então, o que acontece? Eles vão programar e vão reestruturar essa face. Então, ela tanto serve para que o paciente ele possa mastigar melhor, falar melhor, né? Assim, fazer uso das estruturas do sistema estomatognático de uma forma mais funcional, como também tem a questão estética. E aí junta os Então, ó, dois, né, Dani? Na verdade, sim. o paciente ele vai optar, né? Lógico, juntando a questão funcional e a questão estética. Lógico que geralmente a parte funcional ela sempre acaba pesando também mais, né? Mas a parte estética também tem lá os seus pesos. Tem seu apelo cada vez maior hoje em dia, Sim. né? Como a Aitana bem colocou. Porque Verdade. a face é a nossa porta de entrada, né? Então é uma recepção e as pessoas se preocupam muito nisso. Então, se você observar, a estética facial ela é muito valorizada, né? Porque é o seu cartão de visita. Perfeito, perfeito. Você falou, Aitana, sobre sistema estomatognático. Sim. Não é um termo que a gente ouve com tanta frequência na traumatologia e ortopedia. Diz pra gente, ou você ou a Dani, só para esclarecer para os colegas também, quais são as estruturas que fazem parte desse complexo, desse sistema. Diz pra gente aqui. Vamos lá. Dá para brincar de forca, né, turma? Sistema estomatognático. Então, na verdade, são várias funções que contemplam o sistema estomatognático. O D'Angelo falou bem na nossa abertura da live. A fala, a mastigação, a deglutição, a respiração, a postura. Então, a sucção. Todas essas funções contemplam o sistema estomatognático. Então, o que vocês precisam observar? Precisam observar que quando a gente avalia o nosso paciente, mesmo sendo fisioterapeuta, eu preciso olhar para todas essas funções. Eu preciso identificar como que está a fala do paciente, como que está a deglutição, como que está a respiração, como que está a postura, a sucção, a postura de língua. Então, é importante sim, porque se tem alguma alteração, um vai estar interferindo no outro. Então, uma alteração de postura pode levar a uma alteração de deglutição, uma alteração de fala pode levar a uma alteração na respiração e assim sucessivamente. Então, é importante sim que a gente consiga olhar o paciente como um todo. E vocês, não sei se vocês têm o conhecimento da área, mas as disfunções temporomandibulares, né, abrindo um parênteses, ela é multifatorial. A parte de cirurgias também é multifatorial. Então, são vários os profissionais que vão atuar nesse paciente. E por isso que também a gente precisa identificar quais são essas alterações para encaminhar também para o nosso colega. Isso. E aí, para ficar facinho, né? Estômago, boca, né? Gnato, mandíbula. Então, é um conjunto de estruturas em torno aqui da boca, mandíbula, as estruturas da região anterior da cervical, língua, dente, glândulas, nervos, todo esse conjunto que movimenta e que gera, né, a função de fala, respiração, mastigação. Então, essas são as estruturas que compõem aí o sistema estomatognático. Maravilha, perfeito. Como é que esse paciente normalmente chega no consultório de vocês? Qual é porque, em geral, nas cirurgias traumato-ortopédicas, eu diria que é uma questão que envolve não só a fisioterapia, mas o médico também, que é a expectativa do paciente em relação aos resultados da cirurgia. Eu abordo muito isso aqui nas lives, com os cirurgiões, inclusive. O paciente chega com uma expectativa, mas o cirurgião, ao avaliar, ele cria a expectativa dele, né? E é importante essas expectativas estarem alinhadas, né? Como normalmente esse paciente que realizou essa cirurgia ortognática, como é que esse paciente se apresenta para vocês? Qual normalmente é a expectativa dele
pode envolver até vocês colocarem os sinais e sintomas que habitualmente eles se apresentam depois dessa cirurgia. Como é que é isso? Então, o que acontece? Hoje, a cirurgia ortognática, para muitas pessoas, ela se transformou assim, como vou te dizer, é o sonho da minha vida, certo? Porque a pessoa, muitas vezes, ela desenvolve um classe 3, vamos dizer assim, um prognata, e ela passa a adolescência inteira, né, lutando com aparelhos. Então, são pessoas que elas vão usar aparelho 10 anos, 15 anos, entendeu? Tentando fazer uma compensação de uma estrutura que não tem como harmonizar. Então, são pessoas que normalmente vêm de apelidos, então, assim, nomes difíceis, comparações chulas. Então, essas pessoas, elas buscam muito. Claro, não são todos os tipos de ortognática que são assim, existem discrepâncias mínimas, mas vamos falar daquelas discrepâncias bem exacerbadas. Então, essas pessoas, elas desejam muito a cirurgia. E hoje, os planos de saúde, eles custeiam. Então, existe uma preparação ortodôntica antes de se fazer a cirurgia ortognática. E também, só a título de informação, essa é uma cirurgia que é feita pelo dentista que tem formação em cirurgia bucomaxilofacial, tá? Então, não é um médico que opera, e sim é o cirurgião dentista que faz uma residência em cirurgia bucomaxilo. Alguns, né, são médicos e dentistas, mas, assim, é uma especialidade da odontologia. Então, o que acontece? A pessoa que tem essa discrepância, ela normalmente procura um ortodontista e lá ele é informado que a compensação não vai ser benéfica no caso dele. Por quê? Porque não vai conseguir harmonizar a face. Então, ele é encaminhado para um cirurgião bucomaxilo, onde ele vai pedir uma série de exames, tomografias, onde ele vai poder planejar e verificar se o caso dessa pessoa é realmente uma cirurgia ortognática. E aí, ele vai passar por um processo de correção ortodôntica voltado ao dia da cirurgia, que é completamente diferente daquela ortodontia estética que a gente faz normalmente. Ela é uma ortodontia que vai deixar os dentes do paciente prontos para o dia da cirurgia. Então, ele vai piorar a condição estética do paciente. Vamos dizer que a pessoa passou 10 anos tentando compensar. Vou botar aqui, vou fazer assim, um classe 3, tá? Aqui é a mandíbula, aqui é a maxila. Então, ele ficou a vida toda, ele tentou jogar esse dente para trás e esse para frente, ele ficou assim, ó, para encaixar topo a topo. Para a cirurgia ortognática, isso, ele vai ter que voltar isso para um plano alinhado, vai voltar esse para trás. Para quê? Para que no momento da cirurgia o encaixe seja perfeito, entendeu? Então, às vésperas da cirurgia, o paciente está com a discrepância muito grande. Então, ele fica muito ansioso para fazer a cirurgia, porque o rosto que ele está vendo nem é o rosto que ele conhecia antes e nem é o rosto que ele vai ter depois da cirurgia. Hoje, a gente já tem aqueles programas que simulam os tecidos moles. Então, você tem lá as tomografias mais avançadas, elas já simulam como é que vai ficar o tecido mole daquele paciente. Então, ele tem mais ou menos uma ideia de como é que vai ficar o rosto dele. Mas a expectativa realmente é muito grande. Então, a gente recebe hoje esse paciente, eu digo isso porque há 15 anos que eu venho aí nessa estrada, antigamente a gente recebia com 30 dias, 60, e hoje a gente recebe antes da cirurgia. Então você tem tempo de conversar com ele, de saber quais são as expectativas desse paciente, por que ele está operando, né? O que é que incomoda ele. E você também vai, por exemplo, no meu caso, a gente vai desmistificando algumas coisas que facilitam a aceitação desse paciente, do seu novo rosto no pós-operatório. Então, existem duas pontas. Existe aquele paciente que ama a cirurgia, existe aquele paciente que vai passar um período de transição, onde ele não vai se reconhecer, e como ele opera e já quer olhar para o espelho, ele quer ver o rosto dele, como é que vai ficar,
Às vezes o rosto está um pouco assimétrico devido ao edema, não tá tão, o movimento não tá tão fluido, porque ainda tá com ponto. E ele fica imaginando que aquilo é um resultado definitivo. Então ele passa por um momento de angústia. E aí, num terceiro momento, quando tudo isso, né, melhora, você tem duas vertentes. Ou o paciente realmente se identifica com esse novo rosto e gosta, ou você tem aquele paciente que, infelizmente, graças a Deus, é numa quantidade bem menor, mas que fica com problemas de autoimagem. E eles ficam sofrendo, precisam ir para psicólogo, muitas vezes até procuram refazer a cirurgia em algumas situações. É uma porção pequena, certo? Muito pequena, mas eu não posso dizer que ela não exista. Então vamos dizer que a maioria, né, aceita muito bem, gosta, tem uma expectativa boa, né, se identifica com o novo perfil e anseia por isso. E é legal, D'Angelo, assim, hoje, né, assim, isso vem se tornando um hábito entre os cirurgiões bucomaxilofaciais em encaminhar esse paciente no pré-cirúrgico. Porque o pré-cirúrgico, ele é muito importante, porque é onde a gente tem maior contato com esse paciente e orientar, né, o cuidador, orientar esse paciente, o que vai acontecer com ele lá no centro cirúrgico, como que assim que terminar a cirurgia, como que a físio vai poder estar ajudando ele, mas toda essa orientação e todo esse esclarecimento, ele vem no pré. É muito diferente quando a gente tem esse paciente que veio no pré e o que não veio no pré. São situações diferentes e que dão resultados, às vezes, mais tardios desse paciente que não está com a gente desde o pré-cirúrgico. E assim, cada vez mais o cirurgião bucomaxilofacial encaminha, porque para ele também é importante que o seu paciente evolua rápido. Rápido, super rápido. A Aitana, ela tem isso muito mais do que o meu dia a dia, né? Mas esses pacientes, eles acabam, em alguns momentos, quando vai para a cirurgia ortognática, entra em YouTube, em grupos que está tudo distorcido do que a físio pode promover. Então, ele vem desesperado. E quando ele vê nos nossos resultados o quanto ele fica bem, né, o quanto ele pode ficar bem espelhando outros pacientes, aí ele acaba se acalmando. Então, isso é muito importante, esse pré-cirúrgico. Então, vocês levantaram a bola aí do pré-cirúrgico, então, um detalhe aqui. Eu estou entendendo que esse pré-cirúrgico, o quão fundamental é esse pré-cirúrgico, assim como, sim, em outras cirurgias de média e alta complexidade na traumatologia e ortopedia, que eu vivencio, por exemplo. Mas um pouquinho mais sobre esse pré-cirúrgico. Esse pré-cirúrgico de vocês, eu diria assim, qual seria o pré-cirúrgico ideal para vocês em termos de tempo que esse paciente chega para vocês antes da cirurgia, tá? Porque de repente pode assim, D'Angelo, às vezes tem o pré-cirúrgico, mas o cara chega 2 dias antes da cirurgia, eu consigo fazer alguma coisa? Consigo, mas eu só consigo fazer a orientação, a explicação, o ideal seria, então, o ideal seria em que período ele chegar e o que vocês planejariam, por exemplo, parte da nossa temática em termos de exercício. Há algum exercício que poderia fazer diferença se ele fizesse no pré-cirúrgico para desfechos pós-cirúrgicos? Sim, existe. Então, o pré, ele é um momento onde você vai estar conhecendo o paciente, todas as características dele, que vão fazer com que você programe um bom protocolo pós. Então, o que acontece? A gente vai observar primeiramente o nível de conhecimento desse paciente acerca da cirurgia. Quanto ele sabe? Então, tem pessoas que acham que vão extrair um dente. Nunca viu nada. Ele nem acha que precisa de acompanhante no hospital. Acha que ele mesmo vai fazer a comida dele, coisas desse tipo. Como você tem aqueles que são assim, totalmente preparados. Ele já comprou todos os tipos de bisnaga para se alimentar, ele tem todos os remédios, ele já tem tudo preparado, todas as bolsas, ele sabe tudo, porque os 2 anos aí de correção ortodôntica pesquisando, ele já viu tudo. Sabe todos os exercícios do YouTube. Então, o que acontece? A gente vai identificar esse perfil, sabe? Por que ele está fazendo a cirurgia. Depois a gente vai fazer uma avaliação física.
Então, nessa avaliação, eu vou observar como é que está a musculatura dele, como é que está a articulação temporomandibular, como está a cervical desse paciente. E aí, o momento de intervir antes da cirurgia, além de outras coisas, a gente vai olhar os exercícios de mímica facial, a sensibilidade e também a propriocepção. E aí, se eu notar, por exemplo, né, um déficit proprioceptivo, ou se eu notar uma limitação de abertura mandibular, ou uma dificuldade de fazer os movimentos mandibulares, ou os movimentos de mímica, então eu posso fazer no pré-operatório um treino, ou prescrever isso para casa, para que ele fique fazendo em casa antes da cirurgia. Mas normalmente um pré-operatório ele é feito uma semana antes da cirurgia, porque eu vou passar um volume muito grande de informações para esse paciente e ele precisa estar com isso fresco na cabeça. Embora a gente mande por escrito, a gente fique falando, mas as dúvidas, elas vão, vamos dizer assim, na última semana elas vão ficando mais importantes. Então, o que acontece? A gente deixa para fazer esse atendimento aí uma semana antes da cirurgia. É muito importante também falar que o pré-operatório ele deve ser feito com a pessoa que vai cuidar do paciente no hospital. Então, o cuidador, ele precisa estar lá. Por quê? Porque quando eu passar as informações de como ele deve dormir, como ele deve se alimentar, como vai ser a higiene oral, todos esses cuidados, como vão ser as trocas das compressas, do resfriamento, quando a gente passa todas essas informações, o paciente não vai estar no comando, e sim o cuidador. Então, por exemplo, você imagina que às vezes, aqui em Fortaleza, né? Às vezes a mãe vem do interior para cuidar do filho no hospital. Ela não sabe absolutamente nada da fisioterapia, aliás, da cirurgia em si. Ela só sabe que vai fazer uma cirurgia. Então, chega lá, tem uma N detalhes para ela cuidar, e é aí onde os problemas acontecem. Porque às vezes o paciente não passa todas as informações para o cuidador, né? Às vezes o cuidador vem ali de última hora e é um amigo, é alguém, e acaba que alguns itens eles passam batido. Então, o que a gente faz? A gente pede que o paciente venha com aquela pessoa que vai ficar no hospital para que ele escute todas as informações. E a gente já vai avisando, olha, se tiver risco de vômito, você vai fazer assim. Para higienizar a boca, você vai ajudar dessa forma. Se precisar se levantar, você vai fazer assim. Para se alimentar. Então, a gente vai monitorando esse cuidador. Aqui em Fortaleza, a gente tem também as técnicas de enfermagem, né, que até estão falando aí, que ela, no caso que trabalha comigo especificamente a Inês, então ela é capacitada para ficar com ele nesses dias. Então ela normalmente ela faz os plantões noturnos e aí vai acompanhando, vai ajudando o paciente com todas essas informações, né? Porque às vezes o paciente, né, Itana, chega e ele fala, eu não tenho quem ficar comigo. Aí a gente precisa orientar e indicar. Então, o técnico de enfermagem, aí ele tem esse papel. Porque o paciente não pode estar sozinho, né? Não. Justamente por conta de todas as intercorrências. Isso. E em relação à programação dos exercícios, aí, veja bem, quando você pega um paciente, por exemplo, que tem um bruxismo severo, ou um paciente que tem um deslocamento discal, né? Tem uma patologia articular. Então, a gente precisa se antecipar aos problemas que aquela patologia de base possa trazer no pós. Então, a gente vai começar mais cedo a fazer os exercícios musculares para que ele possa estar melhorando essa musculatura e não deixando ela ficar cada vez mais rígida. A gente vai, então, trabalhar a articulação também de uma forma a não deixar que gere ali uma aderência e faça com que aquele disco se transforme num deslocamento sem redução. Então, tem várias vertentes aí, né? O importante é que a gente faça uma boa avaliação e a condição que se apresenta, principalmente relacionada também à cervical, ela seja colocada no pós, né, Dani? Porque às vezes, D'Angelo, o paciente tem alterações cervicais ou teve algum tipo de lesão cervical.
e ele não contou isso para o buco, isso pode gerar transtornos grandes durante a cirurgia, porque a movimentação é muito grande do crânio durante essa posição final pós-cirúrgica, né? Ou durante a cirurgia. Então, a gente até tem um caso de uma ex-aluna minha, que ela foi para a cirurgia ortognática, ela tinha tido uma fratura de cervical e não contou para o buco. E pós-cirúrgico, ela sofria muito, muito da cervical. Por quê? Porque foi manipulada, né, durante a cirurgia, mas aí refletiu diretamente nessa instabilidade cervical dela. Então, é super importante, é uma coisa que a gente sempre fala isso para os pacientes, pergunta sobre a cervical. E se a gente observa alguma coisa de alteração, tratar essa cervical também, né, preparar ela. Então, o ato cirúrgico em si, por exemplo, D'Angelo, uma cirurgia de joelho, você acha que é uma coisa, uma reconstrução de LCA? Você acha que é uma coisa bonitinha, assim? Ou é um negócio meio ninja, assim, meio bruto? Então, agora... uma artroplastia, por exemplo, de quadril ou de joelho, não é muita gente que gosta de assistir, não. Então. É um trabalho... é um trabalho bem... Marcenaria. Eu ia dizer assim, ó, a habilidade que precisa ter é ímpar para fazer a cirurgia, sem dúvida, um nível de treinamento altíssimo, mas é um trabalho grosseiro, vamos dizer assim, né? É um trabalho que não é bonito de ver como arte, mas é mais ou menos nesse caminho, Dani. É grosso. Assim. Então, agora você imagina que a cirurgia ortognática, ela é feita toda intraoral, né? Então, a gente não tem nenhuma cicatriz do lado externo. Então, ele vai precisar descompactar essa maxila, essa mandíbula, e na hora de realmente, assim, né, soltar a maxila, nossa, é um negócio, sabe? É lindo de ver. Então, a cabeça do paciente, então, é uma coisa top. É claro, não é tanto também estou exagerando um pouquinho. Mas assim, se a pessoa tem, por exemplo, uma hérnia de disco, certo? Então você imagina uma hérnia cervical. Com esses movimentos de extensão, né, às vezes até um pouco bruscos, e o paciente anestesiado, então podem haver situações de comprometimento cervical, sim. Então a gente sempre cuida, já avisa previamente o cirurgião, ó, doutor, tem um comprometimento cervical. Então... tem que dar uma maneira aí. Isso é sempre benéfico. Ó, tem. A gente normalmente tem o que vocês estão vendo aí no comentário. Passam muitos pacientes, inclusive, aqui pela live. Olha aí, ó. Não é brusco, é bem legal. É bem legal, é lindo, é ótimo, bem tranquilo. Eu falo que em qualquer tipo de cirurgia, né, D'Angelo, não é bom a gente assistir. Eu lembro quando eu fraturei minha patela, eu fraturei em 4 partes. E eu fui para o centro cirúrgico e aí eu falei para o cirurgião, falei, Ricardo, filma, eu quero ver você operando o meu joelho. Eu me arrependi profundamente. Masoquista nível hard. Eu achei lindo o que ele fez. No entanto, ele foi, assim, um artista. Mas, assim, sim. Eu falei, você fez isso com o meu joelho, né? É uma arte. É uma arte. Vocês falaram dos exercícios, então, aí. Eu já tenho até perguntas aqui, eu estou guardando para o momento certo. A Luciana fez, sempre participa aqui com a gente, a Luciana. Estou guardando as perguntas aqui, Luciana, para trazer para as nossas convidadas. Quando que esses exercícios... O paciente fez a cirurgia. Cirurgia feita. Quando é que ele pode iniciar os exercícios fisioterapêuticos? E eu pensei em algo aqui também para lançar para vocês. Quando a gente se estuda muito inibição artrogênica, principalmente quadríceps, né, cirurgia de joelho, bom, inibição, né, essa inibição que ocorre habitualmente no pós-operatório. Vou lançar essa para vocês. É algo semelhante, mesmo que vocês me coloquem assim, D'Angelo, na ATM a gente não tem estudos, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. Isso também acontece na ATM, também há essa redução importante de ativação na musculatura da mastigação, nessa musculatura acessória.
eu posso pensar como algo semelhante que acontece, vamos dizer, nas grandes articulações, acontecendo também na ATM? E a pergunta inicial, quando ele deve iniciar o exercício? Pense que essa pessoa botou o dedo assim na ferida, né? Assim, tá! Muito bem. Bom, vamos lá. É o seguinte, em primeiro lugar, em termos de inibição, é a mesma coisa. Igual. São os mesmos princípios. Então, o que vale para o quadril, em termos de conceito, vale para qualquer musculatura do corpo, inclusive a musculatura mastigatória. O que a gente precisa ter são alguns cuidados referentes ao tipo de osteossíntese que foi feita. Por quê? Porque quando você vai fazer algum tipo de movimento com a musculatura mastigatória, nós vamos ter um número muito grande de músculos elevadores. Eles são grandes, eles são potentes, são fortes, os masseter, pterygoide medial, temporal, então são músculos bem fortes. E esses é que normalmente são os músculos que sofrem mais, porque eles têm um ponto de fixação na mandíbula e muitas vezes eles precisam ser divulsionados, ou seja, eles desinserem uma parte para poder fazer a osteotomia. Então, depois ele é reposicionado. Dependendo da forma de osteossíntese que é feita, você pode trabalhar de forma precoce ou você precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, existem alguns tipos de fixação que são mais resistentes. Então, eles garantem um movimento precoce, como é o caso, por exemplo, de duas mini placas ou uma mini placa e um parafuso bicortical, que eles são, então, existem artigos diversos, onde eles simularam isso no laboratório e fizeram a graduação da força. Então, você precisa ter ali para danificar um sistema híbrido, né, onde você tem um parafuso bicortical e uma placa, assim, para você conseguir quebrar mesmo, mais de 18 a 20 quilogramas força. Então, é possível você movimentar, só que a gente precisa estar muito ciente de que tipo de fixação o cirurgião utilizou e o mais importante de tudo, você precisa estar alinhado com o cirurgião. Porque hoje, se você falar só com o fisioterapeuta, você pode dizer assim, o fisioterapeuta abriria ou começaria o movimento como? Eu vou iniciar o movimento partindo do tipo de fixação que foi feita, e aí eu vou tomar os cuidados e vou fazer o meu protocolo. Mas você tem o cirurgião. E o cirurgião, ele pode seguir uma corrente um pouco mais conservadora ou um pouco mais, vamos dizer assim, flexível em relação ao movimento. Então, você tem aquele cirurgião que prefere, né, fazer uma osteossíntese mais reforçada, né, colocar placas mais reforçadas e deixar a boca livre. Como você tem aqueles, por exemplo, que preferem não sobrecarregar nas placas e fazer um bloqueio. Fazem um bloqueio mandibular com ligas muito fortes. Então, você deveria estar movimentando, mas você precisa da liberação do cirurgião, porque o paciente é incomum. Então, você tem que estar muito alinhado com o profissional para que vocês possam, né, em conjunto, programar esse movimento. Mas se a gente tirar essa peça cirurgião, e você for falar assim, o que seria o ideal? Então, a gente tem vários artigos, inclusive tem um aqui que foi de 2020, ele foi publicado agora, de Kazuhiro Oyo. E ele fala sobre, ele faz uma comparação de dois tipos diferentes de fixação, tá? E ele lança ali um programa precoce de exercícios e avalia as diferenças desse programa, né, com o desenvolvimento desse paciente, levando em consideração esses dois tipos de fixação. Então, o que ele acaba vendo? Que aquele paciente que tem esse reforço, ele vai ganhar mais rápido amplitude,
tá? Ele vai chegar a 40 milímetros com 30 dias aqui no estudo, e eles iniciam esse movimento, né, com 7 dias. Então, aqui a gente preconiza no nosso protocolo 15 dias, mas a literatura já trouxe 7 dias. Então, o que acontece? A cada dia que passa, a gente tem mais evidências de que a gente pode estar movimentando essa mandíbula precocemente, porque a gente vai fazer um movimento ativo livre, nós não vamos estar colocando sobrecarga nesse momento, porque a carga ela é imposta também pela mastigação. E esse paciente, nesses primeiros dias, ele fica em dieta líquida e pastosa, então ele não vai mastigar. Mas os movimentos livres da mandíbula, como as lateralidades, que são os movimentos de borda, a abertura, ok? Esses movimentos ele pode ser feito de forma livre, sem problema e com respaldo na literatura. Eu poderia dizer que a minha descarga de peso, quando eu penso em descarga de peso dos membros inferiores, a minha descarga de peso para a mandíbula é a oclusão dentária. É por aí? Isso. É por aí. Isso, exatamente. Por isso, D'Angelo, que assim, isso que a Aitana colocou é muito importante a gente ter o conhecimento de qual tipo de fixação foi feita. Isso é um preditivo para que a gente possa traçar o nosso tratamento. Então, esse alinhamento com o bulco é de extrema importância. Perfeito, perfeito. É interessante, isso você colocou da literatura mesmo, Tana, que eu respiro traumatologia e ortopedia, vocês sabem. Eu trabalho num hospital que é a referência do país em traumatologia e ortopedia, cirurgias de média e principalmente de alta complexidade, lá no INTO, absolutamente todos os dias. Não é muito diferente no meu consultório, apesar de pegar também pacientes em tratamento conservador, não necessariamente no pós-cirúrgico, mas realmente é o que eu respiro. E o que a gente tem visto, e eu atendo muito trauma também, é uma liberação cada vez mais precoce do movimento, da descarga de peso, e inclusive com o respaldo da literatura, o respaldo da ciência, como você mesmo tem dito, né? Você acabou de dizer, perdão. E a gente tem feito isso realmente, tem colocado isso em prática. Nós temos livros ainda, por exemplo, ainda com edições, quer dizer, as edições ainda mais antigas, que colocam, por exemplo, uma descarga de peso numa artroplastia de quadril, dependendo do tipo de algumas características, ainda assim com 6 semanas, com 10 semanas. Isso hoje é impensado. Mas eu estou falando de algo que está relatado em livro, assim, que foi publicado há 10 anos. Que é um tempo razoável, mas não estou falando de 50 anos. Em 10 anos. A ciência tem nos respaldado realmente muito, não só como vocês estão relatando aí, não só para outros segmentos corporais, mas pelo visto isso está andando também para articulação temporomandibular, né? Para essas cirurgias, como por exemplo a ortognática. E a D'Angelo também há um tempo atrás era das amarrações, né? E ficava muito tempo o paciente. Hoje em dia isso é muito pouco, é quase nada. Então, essa evolução, né, ela é muito rápida e é muito crescente, né? Exato. Inclusive, claro, não só que a gente tem percebido, por exemplo, que nessas cirurgias lá, alguns anos atrás, vamos dizer assim, já dava para fazer de forma segura, né? Tinha efetividade, tinha segurança, mas claro, a gente não pode deixar de lembrar que os procedimentos evoluíram, como você está colocando, né, Dani? Os procedimentos cirúrgicos evoluíram, o material cirúrgico, né? Os materiais de fixação evoluíram muito, os acessos evoluíram muito. Tudo isso realmente permite a movimentação precoce, a colocação de carga precoce, o movimento, como vocês estão colocando, o movimento precoce. E às vezes o que a gente considera assim, por exemplo, está colocando a literatura, D'Angelo, já está falando aqui de 7 dias, a gente trabalha com 15. Mas, por exemplo, talvez se vocês pensassem assim, D'Angelo, eu vou trabalhar com mais segurança ainda, vou trabalhar com 30. A gente começa a errar na mão. A gente começa... e olha que o paciente ainda acredita muitas vezes nisso. Ele acha assim, para ser seguro, vou trabalhar com... Não, vai ser pior.
você ficar com esses 30 dias. A gente Mas precisa, é um desafio a gente identificar esse paciente, tanto o paciente que faz de menos, quanto o paciente que faz demais, esses extremos, né? A gente tem que puxar esse cara aqui para o meio e esse daqui também, a gente, isso é uma arte também, né? A gente tem que se preocupar com isso. Mas isso acontece da seguinte forma, pelo menos dentro da buco, certo? Então, se você observar, qual é o tempo de consolidação, entre aspas, de uma fratura? Então, você vai ter ali o padrão 30 dias, 30, 45. Antigamente, eles faziam a cirurgia ortognática, eles fixavam com um fio. Então, esses fios, eles permitiam o movimento, né, das peças ósseas, caso você começasse a movimentar a mandíbula. Então, existia uma necessidade de esperar a formação do calo ósseo para começar a movimentar. Só que os tipos de fixação mudaram e hoje eles garantem a movimentação precoce. O que acontece? Se utiliza uma fixação adequada, mas ainda com a cabeça do calo ósseo. Então, assim, se você tem ali a osteossíntese, se está fixado, eu costumo muito, às vezes, falar para os nossos alunos assim: pessoal, você nunca viu um paciente com fixador externo em fratura cominutiva caminhando, fazendo exercício? E por que ele não está esperando o calo ósseo, não? Como é que ele está movimentando a perna? Então, assim, o que garante esse movimento? É a fixação. Então, por que funciona nesse conceito, nesse aspecto, e não vai funcionar para a mandíbula? Então, essa história, eu posso dizer assim, eu comecei a me inquietar um pouco com a história das ortognáticas, porque é padrão em fraturas de mandíbula, não estou falando de ortognática, trauma. Fraturas de mandíbula, você ter a colocação de duas placas, uma maior na zona de compressão e uma menor na zona de tensão. O que acontece? Isso já é o padrão. E eles já faziam isso e já liberavam o cidadão para ir embora com o movimento normal da boca. Mas na ortognática, não. Existia a necessidade de um bloqueio. E aquilo, a gente começou a ver na prática que o paciente ficava muito inchado. Com a reabsorção do edema e com toda aquela equimose que se formava, principalmente aqui no assoalho bucal, ele passava a ter uma rigidez maior. Então, passava a desenvolver ali aderências muito importantes, né? Às vezes fibrose. E o que acontece? Isso dificultava cada vez mais o movimento. E aí, quando ele começava a movimentar, doía. Na dor, ele não sabia se essa dor era uma dor porque estava imobilizado, ou se era uma dor da cirurgia, estava prejudicando alguma coisa, aí ele se resguarda. Ele se resguarda e para de movimentar. Com isso, as ATMs elas vão ficando cada vez mais viscosas e elas vão aderindo. E aí você vai tendo uma dificuldade como um todo de pacientes que às vezes estão com, né, sei lá, 30, 45, 60 dias e abre muito pouco a boca. A estética tá lindo, maravilhoso, mas ele não tem função. Então, quando a gente começa a intervir precocemente, ou seja, né, o paciente não foi para a cirurgia rígido. Então, a gente não precisa deixar ele ficar rígido para tratar. Então, a fisioterapia, que eu digo isso sempre nos nossos cursos, ela conduz o processo de cicatrização. É uma condução. A gente vai trabalhando ao mesmo tempo e a gente vai deixando esses tecidos aptos a retornar à sua função normal de forma precoce. Então, é dessa forma que eu acho que hoje a fisioterapia vem trabalhando e é isso que a gente faz no nosso curso. Perfeito. Ó, o Matheus colocou aqui, uma das limitações do paciente que diz respeito à movimentação precoce seria a dor. Inclusive, a Luciana também trouxe uma questão aqui, se existe algum tratamento, por exemplo, para parestesia no mento pós-ortognática. Tá. A primeira pergunta, que é em relação à dor, é muito importante a gente identificar o que é uma dor da cirurgia, assim, oriunda, né, do processo cirúrgico, ou um desconforto de noite sem dormir, de estar ali deitado de barriga para cima, porque não pode ficar de um lado do outro, de não estar se alimentando direito. Então, toda uma condição de fragilidade desse paciente.
Então, quando ele começa a movimentar, eu, particularmente, se ele refere para mim que tem alguma dor, eu digo para ele, coloque a mão onde está doendo. Porque se ele colocar a mão aqui, eu vou imaginar que isso aqui é um masseter, que pode estar um pouco dolorido. Você vai lá, libera, melhora, o movimento acontece. Se ele coloca a mão aqui, uma articulação. Então, você vai fazer um movimento de lateralidade para soltar ela. Se ele coloca a mão aqui, então já uma aderência. Se ele coloca a mão nos lábios, ou aqui na base do nariz, um pontinho que pode estar dolorido. Então, você diz, não vamos fazer isso agora, espera 2 dias. Então, tem várias situações que podem se apresentar como dor, mas que, na verdade, são situações mais simples, mas elas vão se agravando dependendo do tempo que isso vai passando e se o paciente vai, por exemplo, evitando o movimento. Aí, o que era uma dorzinha vai se transformando numa aderência, depois vira uma fibrose, depois vira uma hipomobilidade, depois complica tudo. Perfeito, interessante você falou, Itana, isso é muito mesmo de prática clínica. Pela fala de vocês, a gente nota bem o quão práticas vocês são, que realmente vocês colocam a mão na massa, né? Que uma coisa é a gente ficar atrás do computador, a pesquisa, que é fundamental, e outra, eu diria que substancialmente diferente é você colocar a mão e fazer na prática, né? A gente tem que respeitar, inclusive, essa distinção de trabalho, né? A gente precisa dessas duas áreas, não tem um melhor do que o outro, né? Os dois são fundamentais. Inclusive, a gente tenta sempre trazer esse cara que é pesquisador, trazer um pouquinho para a prática e pegar o cara que é prática 100%, trazer ele um pouquinho para a pesquisa. Isso que você colocou de, se o paciente coloca a mão aqui, isso é muito de prática. Isso é muito. A gente vê como como o paciente refere, como ele fala, se ele aponta com a ponta do dedo, se ele enche a mão para apontar. São sinais sutis que ele dá na hora que você pede para ele referir. Que a gente já... É claro, a gente não fecha um diagnóstico, mas a gente já cria uma hipótese e pega e vai testar já melhor direcionada. Aquele fluxograma que é criado na nossa cabeça, do raciocínio clínico, aquilo ali já... Esse simples sinal já traz a gente para uma direção. Isso é legal, né? Isso é legal, mas porque assim, a gente acaba, né, D'Angelo? É isso que você falou, o raciocínio clínico ele é muito importante, né? Então, na hora que a gente, assim, traz a experiência clínica juntada a todos os outros fatores e o aluno, né, que está ali junto com a gente, ele está com o paciente, às vezes ele não tem essas percepções, ele passa a ter essa percepção. Então, é uma construção, né? É igual a gente sempre fala, não adianta você ter a melhor técnica das galáxias, como diz a Itana, né? E você não sabe avaliar. Como que você vai empregar aquela técnica, né? Como que você vai identificar isso? Então, a gente não adianta ter um balaio de técnicas e você não sabe avaliar e você vai fazer um jogo... É um jogo de xadrez, né? Então, você precisa ter estratégias e isso acho que a experiência nos traz. Perfeito, exato. Ainda pensando em músculo, e ainda fazendo uma comparação com outros segmentos corporais, fazendo um paralelo aqui. As mesmas valências musculares que eu planejo para outros segmentos corporais, baseado, claro, em como aquela musculatura trabalha, né, o tipo de contração, eu penso no tipo de fibra, enfim, força, resistência, potência, isso também é pensado na ATM para essa musculatura. Como é que vocês determinam a carga, por exemplo, que esse paciente vai iniciar, né? E a progressão dessa carga? Como é que é esse trabalho do exercício? Como é que isso começa? Acho que antes, espera só um minuto, Itana, antes da gente começar a pensar nisso, né, D'Angelo? A gente tem que pensar que a ATM, né, tem 2 articulações. Acho que é legal isso, já que tem iniciante. Nós temos 2 articulações unidas por um único osso, que é a mandíbula. E elas são interdependentes. Então, eu tenho uma condição diferente do ombro. Se eu estou reabilitando um ombro, eu estou reabilitando o ombro direito.
Na Exato. articulação temporomandibular, seja DTM, seja uma cirurgia de ATM, ortognática, trauma, eu tenho um complexo que é interdependente com a musculatura bilateral e que, ora elas são agonistas, ora elas são sinergistas e ora elas são antagonistas. Então, a gente precisa muito ter esse conhecimento da anatomia e da biomecânica destas articulações, que é um contexto só. Então, quando a gente raciocina num movimento, a gente precisa saber em que plano que está esse movimento e como que eu vou executar esse movimento. Porque se eu não penso assim, eu vou fazer coisa errada. E aí, para isso, eu tenho que ir lá na minha base, na anatomia e na biomecânica. Aí um aluno pode falar assim, professora, eu não tive ATM na graduação da fisioterapia. A grande maioria fala isso, mas, não, assim, lógico, tem problema? Tem problema, mas há possibilidades de vocês hoje, né? Hoje a internet nos proporciona várias aulas online ou vídeos, enfim, cursos, mas é importante partir do pressuposto do raciocínio. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar numa articulação, que são duas articulações interdependentes unidas por um único osso, e quais são esses músculos, né? São milhares de músculos que estão ali e que fazem a sustentação. E aí, a gente está falando só da mandíbula. E se a gente falar a mandíbula é o único osso móvel do crânio, pensando num grande movimento, né? Não de micromovimentos. E esse crânio descansa numa cervical muito móvel, que é independente do resto da coluna. Então, e as fixações musculares? A gente tem músculos, né, que sai lá do ióide e vai lá para a escápula. E passa por todo esse... Entendeu? Então, tem fixações na mastoide que tem vários músculos que se interlaçam aí, né? Tanto da mastigação quanto da cervical. Então, antes de tudo, é importante que a gente pense na base, para que a gente possa raciocinar em todo esse contexto. Vai lá, Itana. Isso. E, na verdade, assim, durante o protocolo, a gente não faz exercício resistido. Pelo menos aquele que a gente passa para os alunos. A gente não trabalha com exercício resistido, porque o importante para nós vai ser o ganho de amplitude, o ganho, né, na verdade, o alívio da dor, o ganho de amplitude, mas a gente não vai trabalhar com exercícios resistidos, porque a resistência ela vai ser feita através da mastigação na consistência dos alimentos. E quem vai dizer, né, nesse momento ainda, quando é que o paciente vai estar liberado para mastigar é o dentista, é o buco, entendeu? Então, a gente poderia dar essa orientação, mas, vamos dizer assim, culturalmente, né, já de praxe, você já tem isso sendo atribuído ao cirurgião. Então, o que acontece? Ele vai dizer assim, você vai ficar em dieta pastosa até 20 dias. Depois você vai comer um semissólido. Então, quando ele começar a mastigar, eu vou dizer para você que o maior incentivo do paciente para começar a trabalhar o movimento resistido, o exercício resistido, é a fome, né? Porque ele tá 30 dias sem comer. Então, no pré-operatório eu digo, olha, hoje você come um hambúrguer, amanhã uma pizza, uma feijoada. Meu filho, você vai para uma churrascaria, se entrega em nome de Jesus, porque é 30 dias na sopa. Tá entendendo? Então, eu não preciso trabalhar. A hora que você diz assim, meu filho coma, rapaz, ele ganha a força assim, ó. Porque não tem coisa mais prazerosa do que voltar a mastigar. Então, na verdade, o que eu preciso, a minha atribuição é deixá-lo com a amplitude, certo? E com a coragem de morder. Então, o que acontece? Às vezes está 30 dias, o paciente já está liberado para mastigar, mas ele continua na dieta líquida, porque ele diz, não, eu tenho medo. Aí você tem que entrar, aí o fisioterapeuta entra, tá? Então, aí o que a gente faz? Eu levo lá um biscoitinho, pego ali um waffle, por exemplo, que tem várias camadas, e aí você dá para ele lá e vamos, morda.
Não. Morde, não morde, e aí você faz ele morder. O primeiro pedaço, ninguém nunca esquece, meu filho. Eu não preciso nem dizer para ele dar o segundo, não. Ele já viu que não quebrou nada, os dentes estão no lugar, entendeu? A Aí tem cirurgia que tá esconder o boa. pacote de Meu bolacha. filho, esconde o pacote, porque a fome... E aí ele manda ver. Então aí ele vai criando coragem. A primeira vez que come carne, frango, pão. Então, assim, aí essas questões de força, ele vai, com a consistência do alimento, né, que vai passando aí, então, do líquido para o pastoso, o semissólido e o sólido, e depois de 3 meses é que ele pode comer as oleaginosas, que são tipo castanha, esse tipo de coisa. Mas até lá, ele fica, então, experimentando diversos tipos de alimento e a gente vai conduzindo. Então, para nós, o importante realmente é o ganho de amplitude durante esse processo. Perfeito. Então, veja se eu estou falando besteira. É muito mais um trabalho. Não que não haja a preocupação com essas valências que a gente citou, Sim. mas é muito mais um trabalho de flexibilidade, um trabalho de E fisioterapia manual, de liberação, do que propriamente vamos ganhar força de quadríceps. É isso, isso. exatamente. Exatamente. E aí tem que lembrar, D'Angelo, assim, conforme ele vai evoluindo, passando de cada fase do alimento, orientar a mastigação, né? Bilateral, simultânea ou alternada, porque isso faz também a diferença. Então, é importante, sim, e quando ele está nessa parte mais pastosa, ele vai ativar mais a língua, mais a musculatura intrínseca e extrínseca. Então, tudo isso vai sendo uma evolução e a gente vai acompanhando. Isso. Perfeito. Uma questão aqui do meu grande parceiro de Into, Braulio, está aí acompanhando a gente. Ele precisou fazer uma cirurgia também. Ele de vez em quando ele arruma umas ideias aí. Ele tá sempre com alguma lesão. Ele de vez em quando apronta com a gente. E ele colocou aqui, ó. Ele está destacando, inclusive tem outro colega, a Luciana também está destacando a importância da participação multiprofissional, da participação da psicologia, né, uma boa preparação psicológica no pré e pós-operatório, né, para o suporte desses pacientes. Inclusive fono, a Luciana cita aqui, os parceiros da fonoaudiologia também. Então, Isso é quando o importante, né? paciente tem uma dificuldade maior em mastigar, ou seja, que a gente percebe que no tempo ele está com atraso, ou ele está com dificuldade na movimentação lingual, na deglutição, a gente, na fala, né, na fonação, então a gente sempre está encaminhando para a fono também. E a psicologia é estratégica, porque como eu falei, aquelas questões onde o paciente tem uma dificuldade maior de se reorganizar ali visualmente, né, nessa nova face, então o psicólogo ele ajuda bastante. E é importante também, né, D'Angelo, porque a expectativa do paciente, como a gente falou no começo, ela é importante. E se o paciente está satisfeito e, por exemplo, é uma paciente, o marido não está, ele tem que ficar bem quietinho, né? Porque ele pode deprimir a paciente. Então é importante qual é a expectativa do paciente. Às vezes não é a mesma expectativa de quem está junto, seja esposa, marido, pai, mãe, enfim. E é por isso que a gente orienta. E é por isso que orientar o cuidador, que às vezes é um familiar, é importante, porque a gente fala isso também. Que a pessoa vai estar fragilizada, às vezes não é por mal. Mas aí chega e diz assim, nossa, mas tua boca tá torta, né? Aí tu imagina o impacto disso na pessoa. Mas acontece. Né? Sem dúvida. Acontece. Em média, quanto tempo leva? Eu reconheço, claro, tem muitas nuances aí, mas que tempo vocês diriam assim, desde a cirurgia até vocês considerarem a alta fisioterapêutica, ele com uma abertura funcional? Quanto tempo aproximadamente leva esse trabalho aí pós-operatório? Eu acho que uma média seria 30 dias. 30 dias. E aí você vai ter aqueles casos, né, com 25 dias, o paciente está com 40 milímetros perfeito recebendo alta, e você tem aqueles que vão para 40 dias, por exemplo, que precisam de uma semaninha a mais para fazer ainda um reforço na abertura. Principalmente aqueles que ficam com ligas, né? Então, aqueles pacientes que ficam com as ligas, eles demoram mais para ganhar abertura, por quê? Porque a gente tem que trabalhar daí de forma diferente. A gente já tem que fazer uma manutenção dessa abertura
várias vezes ao dia, pelo menos umas 3 vezes ao dia, para que ele mantenha a amplitude. Então ele E isso volta tudo. menos. E essa evolução, D'Angelo, ela é importante, acho que ressaltar que hoje em dia ela está sendo mais precoce, quanto mais precoce a físio entra. Então, a físio entra lá no centro cirúrgico, né, que a gente chama de transoperatório. Então, quando isso acontece, o nosso paciente ele vai ter um time, né, de tratamento, ele vai ter uma evolução, na verdade, muito mais rápida, porque o edema vai estar menor, porque a gente já conteve isso, fez procedimentos lá no transoperatório, no transcirúrgico, que levam uma melhora depois da cirurgia. Então, isso é super importante também. Perfeito. Já teve mais de uma pergunta aqui e eu sei que foi outro colega aqui para cima. Me perdoe quem fez a pergunta, eu não vou conseguir recuperar isso aqui, mas estou vendo que tem mais uma menção aqui agora de uma colega aqui sobre a língua. Tá? Então, obrigado pelas perguntas. Podem continuar colocando aqui. À medida que for possível, eu vou colocando para as convidadas. E sim, vai ficar, já perguntaram, sim, vai ficar gravado lá no feed, tá? Porque não vai acontecer nenhum problema, eu vou conseguir gravar isso aqui. Vai ficar gravado. Que às vezes, né? Às vezes acontece. Há algum trabalho fisioterapêutico em relação especificamente à movimentação da língua? Porque a preocupação da colega aqui, ó, corre risco de criar algum vício com a língua antes da liberação da mastigação? É assim, normalmente quem vai trabalhar com a língua de uma forma, vamos dizer assim, mais criteriosa, né, mais complexa, é a fono. Então, o que a gente da fisioterapia faz? A gente vai trabalhar aquele movimento inicial lingual quando a gente perceber que existe alguma alteração. Por exemplo, um paciente pode ter ficado... ele tinha uma cavidade oral muito grande e, de repente, ele reduziu a cavidade. Então, essa língua passa por um período de adaptação. Então, a gente pode prescrever alguns exercícios linguais, principalmente durante o movimento da mandíbula, língua no palato para fazer o movimento mandibular, ou colocar a língua para fora, língua para as laterais. Então, a gente tem alguns movimentos linguais básicos que a gente pode estar trabalhando. Quando o problema na língua ele é sensitivo, então o paciente fica com uma parestesia lingual, a gente pode trabalhar aplicação de laser no trajeto do nervo lingual, certo? E fazer também exercícios, enfim, a gente tem algum protocolo para isso. Mas quando a função lingual diz respeito à deglutição, aí não. Aí a gente encaminha diretamente para a fono. Então, nossa área, ela se limita a exercícios simples que dizem respeito... a uma cinesioterapia simples que diz respeito ao auxílio do movimento mandibular. Mas quando entra a questão, por exemplo, de fonação ou de deglutição ou posicionamento lingual na cavidade oral, essa é uma atribuição da fono. E eles são fundamentais nesse processo. Perfeito, perfeito. Ó, colega colocou aqui sobre o artigo, está falando que se pode enviar o artigo do movimento livre da mandíbula. Eu creio que ele esteja se referindo àquele artigo que você citou lá no início. Ou pode pedir diretamente para elas, ou pedir para mim aqui, eu também disponibilizo. Pode pedir lá no privado para a gente. Tá? A gente encaminha sim. Obrigado pela colocação aqui. Dani citou essa ligação da mandíbula com o pescoço, com outros segmentos ali adjacentes, com o ombro. É sempre necessário alguma abordagem sobre ombros, sobre coluna cervical, ou vocês obviamente vão realizar a avaliação, vão verificar a necessidade, mas na maioria dos casos também se faz essa abordagem de segmentos adjacentes, ou isso acontece só em casos pontuais assim? E eu queria saber assim, que abordagem normalmente vocês trabalham? Ô, D'Angelo, assim, eu falo que o paciente é um todo, né? A gente não tem duas ATMs chegando, ou um ombro, um joelho.
Então, a gente precisa olhar para esse paciente na sua complexidade. Eu acho que isso é super importante. Eu gosto muito de falar para os alunos que, pensando nesse raciocínio, eu preciso sim olhar a função mandibular, eu preciso olhar sim a questão da cabeça, da cervical, e eu tenho aí um contexto, e não vou nem lá para baixo, mas eu tenho um contexto superior, onde eu tenho escápula, ombro, e tem as suas ligações e fixações na coluna, na cabeça, que são importantes, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão global do paciente, porque eu sempre gosto de dizer, a gente tem um longuíssimo do tórax que sai lá da base do crânio e vai para o sacro. Então, eu preciso olhar para esse paciente inteiro, né? Pode ter relação? Pode, como também não pode ter, né? Então, isso vai depender de caso a caso, paciente a paciente, mas é importante sim eu investigar suas queixas e sua condição global. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente o que você falou. A gente não está nem falando de questões ascendentes, né? Não. Mas é importante esse todo. Sempre importante lembrar isso. E que isso não fique só da boca para fora, como um discurso Não. bonito. Que realmente é a verdade, é como tem que ser mesmo. Até porque se tiver algo mais importante nesses segmentos adjacentes, mesmo mais distantes, certamente o tratamento não vai ser completo. Certamente algum resquício, mesmo que você, vamos dizer assim, zere o paciente naquele momento, provavelmente alguma recidiva, alguma condição vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, D'Angelo, eu gosto de mostrar para o dentista que o dentista enxergue uma alteração de cabeça e pescoço para que ele possa nos encaminhar. Então, às vezes, dependendo de uma alteração e que ele viu lá na documentação ortodôntica ou odontológica dele, e ele observou que existem algumas alterações cervicais. É importante, sim, eu dar uma condição para a cervical antes de eu começar um trabalho. A mesma coisa, o paciente apresenta uma disfunção temporomandibular. É importante eu dar uma atenção para a disfunção antes da cirurgia ortognática, por exemplo. Então, para isso, eu preciso ter uma avaliação global desse meu paciente. Eu preciso fazer uma boa anamnese. Eu preciso ter um raciocínio clínico para que eu pense lá na frente no nosso tratamento. Senão, não adianta ter nosso balaio de técnicas e não saber o que fazer, né? E até mesmo, às vezes, eles estão muito tensos, né? Assim, viram muitas coisas, né? Nos grupos por aí, estão muito preocupados com o pós, como é que vão ficar, se vão sofrer muito, se vão sentir muita dor, enfim. E aí você vê, de repente, um paciente todo travado, né? Bloqueio respiratório de toda forma, e aí às vezes é importante você fazer, então, um atendimento, uma liberação, algo que você possa, né, mantê-lo aí mais relaxado, mais tranquilo, para até que ele vá melhor para a cirurgia. Preparar, né? Mais Perfeito, preparado. perfeito. Aproveitando também o gancho, vocês falaram de avaliação. Que avaliações atualmente vocês usam? Avaliações funcionais autorreferidas? O que a gente tem aí disponível na literatura e que vocês usam na prática clínica diária em relação a isso, né? Essas avaliações autorreferidas? O nosso padrão ouro de avaliação, falar em avaliação funcional, né? A gente tem o DC, né? Que é o critério diagnóstico, e a gente consegue isso avaliar. E aí não estou indo para cirurgia, tá? Eu estou indo lá para DTM. Porque, então, fica a dica, não temos um instrumento de avaliação top das galáxias para a fisioterapia neste momento. Então, olha aí, pesquisadores. Me ajudem, por favor. Essa Itana. E aí, Dani, ela adora fazer Fica vermelha. Eu já pedi tanto estudo. Eu já pedi tanto estudo para essa criatura. Ela tem que achar, ela tem que validar tanta coisa que eu quero, porque aqui fica assim, ó. Já tem as próximas 10 décadas de orientandos, eu tenho assunto para pesquisar. Eu falei assim que eu topo desde que ela venha fazer um pós-doc comigo e todas essas ideias dela se concretizam. Só pra você ter uma ideia, eu tô pesquisando 3 protocolos,
Três protocolos diferentes. Eu elaborei, tô validando os três, só para você ter uma ideia. Então eu vou montar os protocolos. Agora vocês arranjem as fichas de avaliação, pela misericórdia. Mas E já a gente aí, vai dizer D'Angelo, assim, mas só três? O que você faz de meia-noite às 6, Tana? pois Só é, três? fica atendendo o paciente, D'Angelo, dando Eu aula. disse, Dani, Eu, hein? quantos artigos tu acha que vai sair aqui, a ela? Ontem a gente falando sobre isso. Eu acho que são 100, aí eu. Mas também eu já vou fazer vou confessar aqui, ó. Depois disso, eu juro pra você, nunca mais eu publico. Calma, eu tenho que Não fale isso, eu desintoxicar. duvido. Eu tenho que Você é da boca pra desintoxicar. fora, duvido. É da boca para fora. Ela me deixa É. maluca, D'Angelo. Eu sei. Maluca. Mas vai dar certo, deixa eu terminar. Daí Vai fica bom. dar, vai dar. Mas assim, D'Angelo, então assim, a gente tem várias ferramentas que nos auxiliam, que a gente usa na pesquisa, certo? E que a gente fala isso muito no nosso curso. Você tem uma ficha de avaliação base. Você vai acrescentar função mandibular, você vai acrescentar, se você não faz, funções cervicais, e é importante sim você ter um mapeamento de dor e avaliar esse contexto, né, biopsicossocial. E o que a literatura traz, ela vai te ajudar a te nortear e acrescentar algumas informações. Mas nem sempre a gente vai usar exatamente todos esses questionários na nossa vivência clínica, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Não Eu estou mesmo. com um ensaio clínico rodando que começou essa semana. E as alunas estão lá, a gente tem 13 questionários que a gente precisa aplicar. E aí, elas estavam mandando mensagem, né? Nessa semana a gente já avaliou bastante paciente. E cada um está demorando 1h30 na avaliação. Então, é muito tempo, né? Muito. E aí, só que assim, os pacientes são os queridos, eles sabem que isso é importante, porque depois isso vai para São 2 trabalhos juntos, né? Um primeiro de avaliação e o outro que é um ensaio clínico. E que isso é super importante, mas no nosso dia a dia, a nossa expertise, né? E assim, esse roteiro de avaliação, onde você vai buscar função, principalmente, ele é importante. Então, é importante olhar o paciente como um todo, mas tem alguns pacientes que, por exemplo, que vêm lá da cirurgia, são pontos específicos que a gente vai estar avaliando. A gente não precisa fazer todo esse contexto. Então, é caso a caso. E isso é o que demanda, né? É a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Acho que isso é importante. Porque às vezes eu ouço assim, Dani, essa realidade de pesquisa não se aplica ao consultório e não se aplica mesmo. Então, qual que seria o melhor para você? O que você indica de um melhor? Aí eu falo assim, olha, pega o eixo clínico do DC, você vai tirar várias questões que são super importantes dali. Eu gosto dele inteiro. Pega o MFIC, que é de função, que é curtinho, que ele vai te dar muitas dicas. Então, isso eu acho que é legal, né? Para que você tenha uma padronização. Perfeito. Você tem ali norteadores. Perfeito. Que Sim. você, inclusive, consegue, exatamente como você colocou, você consegue pegar as questões, inclusive, que são importantes no teu contexto, especificamente no teu contexto. Né? O meu pode ser diferente do seu, diferente da Itana. Legal essa fala. Legal. A gente está caminhando para o encerramento, já estou. Mas tenho ainda uma curiosidade aqui. A primeira, para esses exercícios no pós-operatório, existe a necessidade do paciente adquirir algum material ou vocês usam algum material específico para esse trabalho de exercícios, comparando como eu tenho feito com outros segmentos, assim, com uma faixa elástica, com algum peso? Existe a necessidade, né? E é factível, eu diria algo factível para um consultório, né? Ou até para o paciente levar para casa. Isso acontece também? Sim. Veja bem, nós temos ali equipamentos de ponta, como é o caso do Terabyte, que é um equipamento que te ajuda na abertura mandibular.
Mas ele tem um custo, a Margarete até me mandou a mensagem, o pessoal estava comprando, R$ 4.000. Então, assim, para o paciente, ou, né, para que você dê isso ao paciente para ele ficar usando em casa, ou até mesmo para você ter no consultório, tem muitos artigos que aprovam aí a sua eficiência, mas a gente tem os abaixadores de língua, né, que eles são bem mais baratos, e se a gente utilizar de uma forma adequada, como se, vamos dizer assim, a gente coloca ele numa posição de calçar a abertura e não de forçar a abertura. É muito importante a diferença. Uma coisa é você empurrar para abrir, outra coisa é você manter a abertura que ele já tem, a abertura espontânea. Então você calça e ele vai ficar com esse calço ali por um período de tempo. Então, é barato, você pode dar para o paciente, levar para casa, ou ele mesmo compra um saquinho de abaixadores de língua. A gente utiliza muito o hiperboloide, que é um instrumento que ajuda bastante na propriocepção, mas ele é mais utilizado no início, quando o paciente tem dificuldade de lateralidade. Então, aí a gente começa a utilizar para as lateralidades, para protrusão, para mímica facial, a gente utiliza também, então ele é muito bom. A gente também vai utilizar uma reguinha específica, mandibular. Você tem aí, Dani? Tenho, vou pegar aqui. Tá, eu também tenho aqui, senão eu pego para ti. Essa reguinha... Já está na mão. Ótimo. Então, essa régua, tá vendo? Ó? A gente vai, né, atrás, ela tem o nome do paciente e a abertura inicial, a abertura final, certo? Lateralidades. E aí, o que a gente faz? Ela tem um cortezinho, mostra só o cortezinho aí. Tá vendo? Ela tem ali, ó, ela tem um cantinho, um pequenino corte. Então, esse você vai colocar no incisivo central e aí vai abrir a boca e ela vai medindo, ó. Então, essa é uma reguinha que a gente tem que ter. Por quê? Porque o meu paciente não sabe se a mandíbula dele, se a abertura dele está 2.7, 2.4, 2.6, certo? Ou 22, 23, 25, 26 milímetros. Então, ele não sabe. Agora, se eu dou a reguinha para ele, né, eu faço uma marcação, olha, hoje nós chegamos a 25 milímetros. Então, eu marco ali na reguinha, 25 milímetros, mostro como é que ele faz a medição na frente do espelho, e em casa ele vai medir. Então, ele vai medir 3 vezes por dia. Se ele perceber que essa medida está reduzindo, aí ele vai acentuar os exercícios. Ele vai fazer mais repetições de abertura, lateralidade, até que ele consiga normalizar, deixar exatamente com a mesma amplitude que eu deixei no consultório. Assim, quando ele voltar para mim, 2 dias depois, ele vai ter, então, a mesma amplitude e eu posso avançar dali à frente. Então, se não, ele não sabe, ele não tem parâmetro, o que vai acontecer? Eu deixo ele em 25, ele volta com 20. Eu deixo ele em 25, eu volto com 20. E a gente fica secando o gelo. E passa ali 3, 4 atendimentos nesse vai e vem. Então, a gente sempre tem que dar um parâmetro para esse paciente, para ele visualizar, né, que ele estava numa condição, mudou, agora ele tem essa amplitude e ele precisa chegar, né, em 40 milímetros, que é o que a gente preconiza. Perfeito. Uma última pergunta relacionada a exercícios, para pedir as suas dicas aqui. Esse trabalho com exercício, vocês trabalham, então, toda a movimentação, não só de elevação e abaixamento, é trabalhado realmente nos 3 planos, a musculatura é ênfase nos 4 da mastigação, ou é bem distribuído entre a musculatura acessória? Como é que é esse plano para o exercício? A gente começa normalmente liberando
toda a cadeia respiratória, né, liberando as primeiras costelas e cervical. Aí, quando a gente vai começar a trabalhar o movimento mandibular, isso tem que estar todo livre. Porque se o paciente estiver bloqueado, ele fica até mesmo com uma limitação nos movimentos mandibulares. Então, a gente começa, né, de baixo para cima. Até porque aqui tem um tempo. Então, eu vou começar, quando eu vejo ele pela primeira vez, eu ainda não posso movimentar. Então, eu vou liberando, vou deixando todo o entorno livre, para quando a gente começar na mandíbula, isso aqui não está me gerando nenhum problema. E aí, a gente começa os movimentos. Então, normalmente no plano transverso, depois a gente passa para o plano sagital e, por último, o plano frontal, que é o que ganha mais amplitude, é o melhor para os 15 últimos dias, né, de ganho. E realmente o movimento osteocinemático mesmo, de elevação e depressão, é o mais difícil de se ganhar. Ele é mais difícil do que os movimentos acessórios, né, os artrocinemáticos. Qual que é mais difícil? Na verdade, assim, a gente vai iniciar pelo plano transverso, fazendo inicialmente as lateralidades, porque fica mais fácil eu fazer o deslizamento de uma única articulação do que as duas. Então, quando eu venho para o lado, eu vou ter uma musculatura trabalhando. Então, é mais fácil eu tirar a resistência de um lado só do que abrir de uma vez, onde eu vou ter todos eles resistindo. Então, a gente começa fazendo movimentos no plano transverso. E aí, conforme ele vai ganhando essa amplitude no plano transverso, ele vai soltando em abertura. Porque esse lado vai estar ok, esse lado vai estar ok. Então, ele espontaneamente ele abre. Por isso, a gente não precisa forçar. Porque conforme a gente vai soltando a musculatura, ele abre espontaneamente. Uma vez que a gente começou precoce, ele não tem limitação, porque não foi mexido na ATM dele. Não houve nenhuma intervenção na articulação. Então, o que houve foi uma musculatura que ela foi divulsionada e é o tempo dela de cicatrizar. E quanto mais cedo a gente começar esse movimento, menos aderida ela fica. Então, o movimento fica livre. Por isso que, às vezes, com 20, 22 dias, 20, 24, o paciente já tem a amplitude completa. E aí, o último plano, que é o frontal, é onde você consegue abrir completamente a boca, a mandíbula, e depois você vai jogar fechando em lateralidade. Ou abrindo e fechando em lateralidade e em protrusão. Então, quando você faz esse movimento, você está 100% de translação. Daí, esse é o movimento mais difícil de ganhar. Às vezes você tem um paciente que fica com a abertura, ele chega para você, você está abrindo, tá, às vezes ele está abrindo 35, mas ele não faz absolutamente nenhum movimento de borda. Ele tem muita dificuldade de mastigar. Perfeito. Olha, tem outras perguntas aqui de colegas, eu vou pedir perdão, mas eu não posso segurar mais as nossas convidadas. Vocês podem, inclusive, fazer essas perguntas no privado, ou para mim aqui, ou especialmente para elas, que são as grandes especialistas. Fiquem à vontade, se elas assim permitirem, as perguntas podem ser encaminhadas para elas. Então, tá aí. Como eu faço sempre com os convidados aqui, eu peço no final dicas desses convidados. Tá? Então, para vocês não vai ser diferente. Eu queria 2 dicas de ouro, pode ser uma da Dani e outra da Aitana. Então, 2 dicas de ouro da doutora Itane Spinato e da doutora Daniela Biasotto, aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos à cirurgia ortognática. Eu vou primeiro então, amiga? Vai lá. Eu acho que a base de anatomia e biomecânica é simplesmente fundamental para qualquer planejamento de tratamento. Então, eu acho que essa seria uma dica assim de ouro. E para você aprender bem, aí você pode vir fazer o nosso curso. Eu concordo. Eu concordo. A gente vai ensinar você muito bem, né? A gente vai deixar você, ó, só o filé. Concordo, tá super recomendado. Como colocaram aqui, ó, acabaram de colocar, escutar vocês 5 minutos já agrega demais. Tá aqui, obrigado pelas palavras. Maíra, eu concordo, que live. Estão colocando que foi uma aula, e sim, aula. Nós tivemos agora uma aula. Uma palhinha do que vocês podem oferecer
nesse curso. Espetacular, concordo. E, ô Dani, D'Angelo, eu acho que a avaliação é uma dica onde ouvir o paciente, saber quais são suas inquietações e tirar o máximo de dúvida dele para ele ir mais preparado para a cirurgia. Eu acho que isso é super importante. Esse pré-cirúrgico, ele pode adiantar o nosso tratamento, como ele pode retardar o nosso tratamento. Então, eu acho que isso é super importante também. perfeito, maravilha. Olha aí, colocaram até, ó. Amo a risada da Dani. Vamos dar uma risada aí, Dani. Não precisa nem pedir. Gente, isso é característico do curso. O povo sai depois de um tempo. Gente, sonhei com a risada da Dani. É porque não dá para ficar sem rir do lado da Itana, entendeu, D'Angelo? O tempo todo. É porque a Dani é toda Espetáculo. acadêmica, a Dani é toda chiquérrima, entendeu? A Dani já foi no programa do Jô, ela é chique. Então, eu não, eu sou pé na areia, tá entendendo? Assim, o negócio como é que diz a outra Dani, que é uma amiga da gente, bunda no mocho, né? Entendeu? Mão na boca, o meu negócio é esse, assim, ela fala bonito e a gente vai fazendo, olha que beleza. Você quer um equilíbrio melhor do que esse? Tudo é harmonia na nossa vida. Talvez vocês tenham essa afinidade tão grande porque há um bom complemento. Né? Vocês duas são pessoas absolutamente do bem e isso já aproxima as pessoas, eu tenho sempre dito isso. Eu quero agregar cada vez mais pessoas realmente do bem, quero ficar mais próximo dessas pessoas, inclusive. Né? E talvez essa seja uma das principais atrações de vocês, realmente. Né? Pessoas do bem e Que o que nosso se completam. casamento deu certo, viu, D'Angelo? Viu, padrinho? Nosso casamento deu certo. Maravilha, que honra, que honra. Muito legal saber disso. Olha, Dani e Itana, de coração, muito obrigado. Eu estou surpreso até com o horário, como passou rápido, a conversa leve assim, né, descontraída, e concordo com os colegas que colocaram aqui, como de forma suave a gente tem esse contato com um tema que é complexo, a gente sabe que não mas a forma também como vocês trazem esse conteúdo facilita demais. Né? A gente percebe o quanto vocês têm a facilidade, né? A veia de professores. Também não é só porque é professor que tem essa facilidade, não é todo professor que tem tanta facilidade quanto vocês têm de mostrar, mas fica muito mais agradável quando são pessoas assim como vocês que transmitem a informação, que compartilham. Vocês são acessíveis, vocês são leves. Esse bom humor, ele ajuda demais. Ele ajuda demais do que um negócio. É a minha opinião, assim, do que algo sisudo, algo. Fica muito mais leve, mais fácil. Você consegue prender a atenção por mais tempo, inclusive. Olha, muito obrigado de coração pelo tempo de vocês. Estou honrado realmente de saber de ser padrinho. Pois é, e realmente de ter vocês duas aqui, viu? Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo de coração. E obrigado pelos colegas também pela presença. A gente agradece de coração, D'Angelo. E assim, ó, a partir da semana que vem, no nosso Instagram, Biasotto.spinato, começa as nossas lives também. Isso. Que a gente está colocando o cursinho no fogo. O nosso show de bola. Só para a gente só divulgar, né? Nosso curso, ele é um curso de formação em reabilitação na articulação temporomandibular, do pré ao pós-cirúrgico, né? Então, a gente tem 50% do curso online e 50% do curso presencial. Então, as pessoas que têm feito esse novo modelo têm gostado muito, porque eles ficam com toda a teoria, né, que são gravadas em 42 videoaulas. Então, é um conteúdo muito rico, mas é bastante leve, assim, nessa pegada que a gente não complica nada, a gente descomplica e acaba que o aluno aproveita bastante e quando termina,
ele vai lá fazer a prática conosco, que são 4 dias só de prática. É no frio ou é no pé na areia? Como é que é a prática? Olha, É em São Paulo. então, né, a gente tá aqui, ó, meio a meio, tem que ser um aqui e um lá. Mas aí a pessoa ainda não quer viajar por causa da pandemia, mas quem sabe nos próximos anos. Obrigada. Legal, tá super recomendado o curso. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, saúde para vocês, para a família, viu? Estou à disposição que vocês precisarem aqui no Rio de Janeiro. Tchau, Beijo, saúde para todos. Tchau, amiga. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, gente!